Nova Manhã. Araçatuba. Coluna Palavrar, com Antônio Luceni. O Antônio Luceni é artista visual e arte educador, professor de artes do Instituto Federal de São Paulo e doutorando em artes pelo Instituto de Artes da Unesp. Ele também já foi diretor de cultura de Araçatuba e é membro da Academia Araçatubense de Letras. O Antônio Luceni que vibrou quando falamos do sucesso da Bienal Internacional do Livro de São Paulo. E na pauta dele de hoje, ele fala sobre programas culturais para as férias. A Bienal é uma opção, né, Luceni? Quem se dispuser em ir até São Paulo, não é? Já está aí no seu roteiro? Ele claro, já. Né? Bom dia, gente. Bom dia, Lívia. Bom dia, Marcelo, Jonatas e todos que nos acompanham, né? Pois é, então eu vou começar do terceiro. Eu ia fazer uma do micro para o macro, agora, então eu vou fazer do macro para o micro. Porque era meu terceiro item, a Bienal. Deixa eu começar pelo primeiro para aproveitar, deixa. E não tem como, Lília, não vibrar, né? Quer dizer, quem gosta de cultura, quem gosta de livro, literatura. E é interessante, Marcelo, que esses espaços do livro, né? E aí eu cito a Bienal, eu cito o Festival Literário de Paraty, Poços de Caldas e outros que vêm se avolumando, felizmente, pelo país, né? Todos esses eventos ligados ao livro e relacionados ao livro, eles vêm motivando, estimulando para que outras cidades também encarem esse projeto, esse processo de contato, de favorecimento com autores e obras, o que é muito bom, né? Quer dizer, sobretudo num país onde as armas são estimuladas e os livros desestimulados. Você vê projetos que se sustentam, né? E que, já, por exemplo, a Bienal do Livro, 26ª edição, né? Então não é para pouca coisa, felizmente. E eu, há mais de 16 anos, eu monto caravanas de Araçatuba e Birigui para a Bienal do Livro. Excepcionalmente esse ano eu não estou montando por conta de outros afazeres que eu acabei assumindo, entre os quais o próprio doutorado, então acaba tomando, né, consumindo um tempo da gente, e essas organizações de viagem, elas também nem mandam tempo. Não, né? Eu já ia pegar uma mochila aqui agora, falar, ó. Não, e é o barato que eu tenho um grupo no Facebook que eu só vou mudando a edição do ano da Bienal, e aí vai chegando assim um mês um pouquinho antes, você não vai montar, e infelizmente esse ano eu não pude, por essas outras questões com as quais estou envolvido, mas eu vou. Né, pessoalmente, esse final de semana eu estarei lá de máscara, participando, já vacinado, já tomei minha 4ª dose, mas eu vou participar e com grande alegria. Mas eu estava dizendo a coisa do livro, nesses espaços, não fica mais restrita só a coisa do livro. É ler do engano quem vai para uma Bienal do Livro, quem vai para um festival literário de Paraty, por exemplo, e outros, e só vai encontrar livro. Como se isso não fosse já o suficiente, o que é muito bom, a gente tem uma série de atrações nesses espaços que transitam desde a música, saraus, o Marcelo falou aí em culinária, porque os livros, eles abarcam os diferentes temas e assuntos, né? Então, cada editora, enfim, artista, escritor, etc., faz o recorte a partir do livro, né? Então, se é um livro de culinária, por que não? É muito comum nas últimas a gente ver aquelas coisas de programas de culinária, não sei se pode falar aqui, mas MasterChef ou coisa do gênero, também lá, inclusive esses profissionais que comandam os programas. Então, esses dias eu vi o Que Seja Doce, A Volta ao Mundo em 80 pratos. Em 80 pratos. Que legal. Né? Muito massa. Fazendo, evidentemente, a Volta ao Mundo de 80 dias. Então, quer dizer, essa relação entre literatura e nós já tratamos disso aqui na coluna, né? Quer dizer, literatura e outras artes e outras frentes, né? Não comida ainda, mas a gente pode fazer de repente. Vamos. As quitandas de Minas, né, por exemplo. Nossa Senhora. Enfim, é uma dica, tem bastante gente, eu tenho acompanhado nas mídias também aqui de Araçatuba, agências de turismo e tal, montando idas para a Bienal do Livro. Este ano mudou, né? Era no IMB, está acontecendo no Expo Center Norte, e aí é bem legal porque quem quiser ir por conta própria, dica. Então, o ônibus para direto na Barra Funda, você pega o metrô que é ali dentro mesmo, no terminal, vai para o Tietê,
Terminal Tietê, e do Terminal Tietê tem ônibus de graça para a Bienal. É só você se localizar ali no Terminal Tietê e você pega o ônibus de graça e de volta para a Bienal. Tanto você vai de graça com o ônibus que a Bienal está fornecendo, quanto você volta para o terminal, se for o caso também com o ônibus que a Bienal está fornecendo. Bom, eu me entusiasmei com o livro, vamos para as dicas regionais. O FIT, quem não ouviu falar ainda, no Festival Internacional de Teatro de Rio Preto, né? Já virou também assim, um ponto de agenda que não pode faltar nessa época do ano de férias escolares, especialmente. São dicas de férias, né, que a gente está dando aqui. O FIT acontece entre os dias 21 e 30 de julho, lá em Rio Preto, né? Portanto, os últimos dias aí do mês de julho, dá para se organizar. Só que é interessante que as pessoas entrem também no site do FIT, dá uma googada lá, FIT, Festival Internacional de Teatro de Rio Preto, é o primeiro site que aparece, já para comprar os ingressos antes, porque costuma lotar, sobretudo os espetáculos internacionais mesmo, e tem mais atrativos, costuma lotar. E tem programação para todo mundo, né? Desde crianças até adultos. Programações em praças, em espaços públicos abertos e em teatros, espaços fechados. Programação gratuita ou a preços, né, bem populares e tal. Então a dica também, e aqui próximo, né, muita gente aproveita final de semana para ir a Rio Preto e tal. Vai ter um feriado aí. Pois é, e aí dá para pegar e dar um pulinho lá em Rio Preto e participar e prestigiar do Festival Internacional de Teatro de Rio Preto, FIT. Uma dica ainda regional, mas aqui do ladinho também, é o Festa, do Sesc de Birigui. É o Festival de Aprender, né? Eu não lembro que edição que está, mas já faz algum tempo que o Festa acontece. E o Festa ele é mais voltado para as artes visuais. Há outros tipos de programação, mas são oficinas de pintura, de artesanato. Também dá uma googada lá, Sesc Birigui. O primeiro site que aparece é o do Sesc, que tem toda a programação do Festa lá, que acontece a partir deste final de semana também, de 9 a 17 de julho. E também, eu só não vou participar desse final de semana, porque estarei na Bienal do Livro esse final de semana. Mas é uma programação muito legal que o Sesc desenvolve. Em Araçatuba eu não consegui identificar, viu, Marcelo e Lília? Entrei no site da Prefeitura, entrei no site da Cultura, não consegui identificar nenhuma programação de férias. Então eu vou ficar devendo, e a Secretaria da Cultura vai ficar nos devendo também, a programação de férias. Procurar. Prometo, se nos liberarem, nos encaminharem, a gente ajuda a divulgação aqui. Agora eu vou falar também, para finalizar, Marcelo, que eu já sei que o nosso tempo já está se encerrando, mas a gente tem uns minutinhos ainda. Tá tranquilo hoje. Hoje a gente tem uns minutinhos. Que eu duvido que nós não fomos, qualquer um de nós aqui, ainda a este lugar nas férias, que é o lugar de praxe das férias. Qual é? Vamos ver. Casa de Vó. Eu duvido que na programação de férias... Dá até saudade de voltar. Na Casa de Vó. Férias é o lugar da Casa de Vó, né? Eu lembro da minha infância, meus avós moravam aqui em Chácara, em Araçatuba, minha família morava em São Paulo, na capital, né? Nós morávamos em São Paulo. E as férias escolares de final de ano eram as férias esperadas, porque era a casa da avó, né? Dos avós, meus avós. A gente passava as férias. E agora a casa da avó é a casa dos meus pais, né? Então eu quero dedicar a casa da avó de hoje para Júlia, Miguel, Letícia, Pedro e Lucas, que são meus sobrinhos mais novos e que estão vindo aí de Belo Horizonte, sua terrinha, de Rio Claro e aqui de Araçatuba para passar as férias nas casas de vó. E aí a programação é livre. A programação que inventa nas férias das casas das vós pelo Brasil inteiro são os netinhos, né? A hora de dormir são eles que comandam, o que comer são eles que comandam, a bagunça é liberada, né? Inclusive hostilizada pela avó em relação aos pais, se eles reclamam, né? E tudo mais. E é isso, férias tem essa coisa de gostosura para todo mundo. Ou vai conhecer um lugar novo, ou vai conhecer uma comida nova, ou vai voltar para lugares gostosos que a gente já está habituado a estar. E sem dúvida nenhuma, casa de vó e de vô. Quais desses aí são filhos do Chiquinho? Todos são Chicos, só para te dizer. Outra hora eu vou te falar a história dos Franciscos. Mas o Francisco a que você se refere, que é o funcionário da Prefeitura de Araçatuba, é o Pedro e o Lucas. São os dois mais novos da família.
Fiquei curioso, agora todos são Chico. Todos são 5. São 3 Franciscos, uma Francisca e só eu, Antônio. Outra hora eu falo dessa história, Tá. porque é comprida. Olha, interessante. Gente, a hein? minha imaginação é tudo, né? Falou de casa de vó, já fui para Minas Gerais em pensamento, já vi minha casa e lembrei, sabe do quê? De um livro? Cachorrinho Samba. Gente, Cachorrinho Samba, era uma que era série, férias né? na casa da avó e levava o cachorrinho samba. É. Muito bom. E ele É chegou a isso. sambar em vários locais. O cachorrinho samba na Bahia, É, não é? cachorrinho samba na fazenda, cachorrinho na samba não sei onde. Nossa, olha que Olha aí. bacana, né? Dá Uma pra coisa ler vai pras puxando. Quem não crianças, gosta procura de aí. samba, Ah, bom sujeito. Bom sujeito não é, hein? Não é? É ruim da cabeça e não sei o que lá do pé. E doença do Esqueci. pé, né? É isso. É isso, e se você quiser acompanhar a coluna Palavrar do Antônio Luceni nas mídias sociais, vá lá no Instagram, que é antônio.palavrar. Luceni, 9 horas em ponto, muito obrigado por hoje. Na semana que vem a gente fala mais de arte e cultura por aqui. com certeza. E sobre os franciscos da sua família. Agora eu falo sobre. Vamos buscar uma deixa. Talvez dia de São Francisco, coisa do gênero. Vamos buscar uma deixa. Mas é bem interessante a história. Coisas da minha avó. Que Eu legal. escrevi, inclusive, um poema sobre isso. Muito bom. Aliás, eu ainda não concluí, que é uma vergonha, né? O seu livro, Mosca Feliz, mas estou lá. Não, mas aqui, Tô na batalha. Porque assim, eu devagar. estou na parte das crônicas. A parte de contos eu li. E as crônicas, né, como você mesmo sabe melhor do que eu, não trata-se da velocidade com que você lê, porque eu vou recorrendo, e aí a impressão que eu tenho é que no dia que eu pego para ler uma crônica, aquela crônica é perfeita para aquele dia. Maravilha, tem né? isso Tá mesmo. muito bacana. Aproveitando a deixa, Marcelo, só para finalizar mesmo, hoje a gente começa uma série na academia, coordenada pelo professor Tito, e todos estão convidados e convidadas, chama Alguns Olhares sobre a Palavra. O Tito faz hoje uma abertura, um breve histórico sobre esse projeto, e depois, mensalmente, são feitas palestras, uma por mês, até dezembro, tratando de um recorte da palavra, no conto, na poesia, na Que horas? crônica. Hoje à noite, a partir das 19h30, Tá, lá na academia. na sede da Academia Araçatubense na Praça do Relógio, podemos Praça do dizer assim? Relógio, Joaquim Nabuco, ali 210, né? Gratuita, é só chegar e se aconchegar. Bom. Ótimo. Muito obrigado por hoje, bom dia. Bom dia, Lucene.